Livro Enganado pela Nova Era, capítulo 5. O guia aparece. Imagine-se num lugar solitário. De repente, diante de seus olhos, aparece uma pessoa brilhante, irradiando uma intensa luz branco-dourada que deixa quase cego, tal o seu fulgor. Ele também emana uma presença apaziguadora, enchendo-o com uma maravilhosa sensação de paz, enquanto contempla, paralisado, sua irradiante figura. Numa surpreendente aparição, uma pessoa deslumbrante como a que descrevi, colocou-se diante de mim na manhã de 30 de outubro de 1981, cerca de um ano depois de eu ter começado a frequentar as aulas no Caminho Iluminado. No primeiro instante que o vi, meu pensamento inicial foi: ele é igualzinho a Jesus Cristo. Na manhã do aparecimento, ao meu arrastar para fora da cama, mal podia imaginar que eu estava prestes a ter uma incrível experiência que mudaria minha vida. Estava a ponto de ser levado para as profundezas da experiência mística e, a partir daí, jamais veria o mundo com os mesmos olhos. Depois do banho, voltei para o quarto a fim de praticar minha meditação matinal. Apenas sob esta condição era possível ser membro das aulas do Caminho Iluminado. Cada estudante deveria engajar-se numa sessão de meditação particular todos os dias. No tipo de meditação hindu, budista ensinado pelo Caminho Iluminado, era bom que o meditador mantivesse a coluna tão ereta quanto possível, supostamente para capacitar uma livre circulação das energias associadas aos chakras. Geralmente eu tinha dificuldade para realizar a minha meditação devido a um doloroso problema de coluna que me atormentava desde a infância. Aquela manhã não foi exceção. Senti muito desconforto quando comecei a sentar-me sobre o carpete do meu quarto. A dor nas minhas costas estava me levando a considerar a ideia de encurtar a sessão. Mas então, lembrei-me das palavras de aviso expressadas pelo guia de Jurral Kun: é impossível progredir ao longo do caminho espiritual, a menos que se pratique a meditação. Aceitei o conselho e me disciplinei, sentando-me tão ereto quanto possível. Depois de passar pelas invocações e orações preliminares, permaneci em silenciosa meditação. Lutei para manter-me ereto, sabendo que a postura deveria ser correta para que a meditação fosse eficaz. Depois de cerca de 3 minutos de desconforto e irritação, tive que me levantar a fim de esticar o corpo. Fui tentado novamente abandonar a sessão e sair de casa para ir ao trabalho. Eu não parecia estar disposto a meditar, mas a voz interior da consciência me incentivou a fazer mais uma tentativa. Assentei-me novamente no chão, cruzei as pernas, fechei os olhos e repeti o ritual da invocação principal. A misteriosa força envolvente. Eu estava meditando havia apenas 4 ou 5 minutos. O desconforto das minhas costas era intenso e me era difícil permanecer imóvel. Cãibras afligiam minhas pernas, como se tivesse ficado acorrentado a um cepo por horas. De repente, uma força física que eu nunca havia sentido antes pareceu descer sobre mim. Uma luz brilhante inundou todo o meu ser, como se meu corpo inteiro tivesse se transformando numa lâmpada incandescente. Senti e percebi essa esfera de luz me cercando e penetrando em cada célula do meu corpo. Meu cérebro, especialmente, ficou inundado por essa luz, como se uma lâmpada de 1000 watts tivesse sido ligada dentro da minha cabeça. Notei ter perdido todo o senso de peso e desconforto. A dor nas costas havia desaparecido. A força misteriosa agora agia dinamicamente sobre minha postura. Parecia que alguém muito forte havia tomado meu tronco e com muita força endireitado minhas costas e meus ombros, até que fiquei completamente ereto. Tudo o que ainda restava da tensão muscular havia desaparecido inteiramente. Não tive qualquer sentimento de apreensão acerca do que estava ocorrendo. Pelo contrário, senti um profundo estado de paz. Notei que havia perdido todo o senso de gravidade, como se não tivesse peso algum e estivesse levitando acima do chão. Contudo, eu estava bastante ciente de que eu continuava sentado num canto do meu quarto. Minha mente, meu pensamento racional,
continuava funcionando normalmente, com pensamentos lógicos, claros e precisos. Eu não havia tomado nenhum tipo de droga. Aparece o guia. Repentinamente, um homem irradiando uma luz branco-dourada estava em pé diante de mim. Minha primeira percepção foi achar que aquela figura misteriosa e brilhante se parecia com Jesus Cristo. No mesmo instante, um forte pensamento intuitivo ou sabedoria veio à tona e me disse que aquela pessoa era de Juhal Kul, um membro da alta categoria da Irmandade Branca de Guias. Ele era o guia que havia ditado o conteúdo dos livros de metafísica a Alice Bailey, que ela publicou sob seu próprio nome. Ele parecia rodeado de tanto brilho que não me deu chance de notar o cenário que o rodeava. Tudo o que eu podia ver era sua forma principesca rodeada de luz, enquanto permanecia em pé imóvel diante de mim. Notei seu cabelo ondulado de cor de ouro que descia sobre os seus ombros. Estava vestido com uma longa túnica branca. Seus braços pendiam ao longo do seu corpo e seus pés estavam ocultos sob a luz que emanava de todo o seu ser. Apesar da dificuldade em distinguir seus traços fisionômicos devido à intensidade da luz que parecia emanar com maior brilho de sua face, ele era bonito e nobre. Apesar de eu estar envolvido com a intensa energia cósmica, minha mente não se sentiu de modo algum hipnotizada ou possuída pela presença de Juhal Kul. Meu pensamento estava claro e consciente. Como está passando? Perguntou de Juhal Kul. Notei que seus lábios não se moveram quando ele falou. A comunicação parecia estar sendo feita telepaticamente. Percebi claramente sua mensagem, mas parecia ouvi-la com um ouvido interior, como se sua voz estivesse falando diretamente ao interior de minha mente. Depois de formulada a pergunta, esperou por minha resposta. Bem, continuo lutando em minha vida espiritual, disse-lhe com toda a calma. Falhei-lhe com minha mente e não pelo uso de meus lábios e de minhas cordas vocais. Era como se eu comunicasse minha afirmação telepaticamente. De alguma maneira, eu sabia que de Juhal Kul podia entender-me e era capaz de responder através de direta comunicação de retorno. De Juhal Kul, então, começou displicentemente. Sim, bem, é assim mesmo. Percebi o gesto de encolher de seus ombros. Sentindo-me relaxado e à vontade, tomei então a iniciativa de lhe fazer uma pergunta sobre um específico problema de saúde que estava me incomodando havia algum tempo. Fiquei esperando, ansioso por sua resposta. Não se preocupe com isso, ele respondeu simplesmente. Depois de alguns momentos de silêncio de sua parte, ele desapareceu de repente, deixando após si uma intensa aura de luz brilhante que começou a se dissipar lentamente. Ao mesmo tempo, a sensação física começou a voltar. Minhas costas começaram a se encurvar e fiquei consciente de que estava assentada numa posição desconfortável de pernas cruzadas. A luz e a força misteriosa que haviam inundado todo o meu ser se dissiparam. Movimentei meus músculos doloridos e tornei-me consciente do fato de que, de repente, retomei a respiração. Aparentemente, havia sido desnecessário respirar na presença do grande guia. Levantei-me para esticar as pernas e então sentei na cama a fim de pensar no significado daquela experiência. Nossa, pensei, consegui algo importante. Recordei os ensinamentos de Juhal Kul, como escritos nos livros de Alice Bailey, de como um aspirante dedicado no caminho metafísico pode, eventualmente, receber uma recompensa por seus esforços. Ele pode receber a honra de ser feito discípulo pessoal de um dos guias da Irmandade Branca. O guia, então, aparece ao discípulo a fim de confirmar o relacionamento mestre-discípulo. Considerando-me uma das pessoas mais afortunadas de Los Angeles naquela manhã, fiquei encantado por ter sido escolhido para ser instruído como discípulo pessoal de um dos guias. Eu estava especialmente animado com o fato de ter sido aceito
como discípulo pelo destacado guia de Juhalku. O guia cujos livros eu havia estudado com tanta reverência e amor. Oh, quanto eu admirava a sabedoria contida em seus escritos. Eu jamais havia lido algo tão cativante e intelectualmente inspirador. Para mim, suas palavras haviam relegado o conhecimento de Kant, Aristóteles e Sartre ao nível de jardim de infância. Senti-me privilegiado por poder agora servir a Deus por meio de um nobre agente, meu guia, o venerável de Juhalku. Era como se meu maior sonho e minha acalentada ambição estivessem se tornando realidade. Lembrei-me de como apenas alguns dias antes eu fizera o voto de celibato. Parecia que Deus realmente havia me recompensado por minha decisão de renunciar a mulheres e sexo e buscar as coisas de Deus, entre aspas, tornando-me um discípulo de um dos guias. Eu sabia que enfrentaria dificuldades no caminho do discipulado, mas tinha fé de que as forças da esfera celestial me ajudariam. Eu estava grato a Deus por ter enfrentado as dificuldades emocionais e os sentimentos de insatisfação que me levaram à busca do conhecimento existencial, pois por essa razão saí em busca de sabedoria, de conhecimento, harmonia e realização do plano do destino em minha vida. Agora, enfim, o aparecimento do guia pareceu dar-me prova tangível de que eu estive procurando na direção certa. De repente percebi que se eu ficasse sentado por ali mais tempo, chegaria atrasado ao trabalho. Saí correndo de casa e pulei para dentro do carro. Durante o trajeto de 42 quilômetros até o trabalho, não pensei em outra coisa, senão no privilégio de ser discípulo de Juhalku. Tentei imaginar para onde a vida me levaria agora, mas aquilo realmente não me preocupava. Tudo o que importava era que eu precisava servir o guia. Quando cheguei ao trabalho, comecei a me sentir cansado. Normalmente tenho bastante energia, mas naquela manhã estava sentindo dificuldade de me concentrar no trabalho. À medida que a manhã passava, eu me sentia mais e mais cansado. Lá pelas 11 horas, senti-me absolutamente exausto, tanto mental quanto fisicamente. Mal conseguia manter-me em pé e cada músculo de meu corpo doía como se eu tivesse corrido uma maratona de 42 quilômetros. Nunca havia me sentido tão exausto em toda a minha vida, nem mesmo durante uma forte gripe. Disse ao meu supervisor que eu estava me sentindo muito doente e voltei para casa, onde caí em absoluta exaustão e dormi durante horas. A visita de Juhalku envolveu um enorme esgotamento das minhas reservas de energia. Lembrei-me da cegueira e da fraqueza do apóstolo Paulo, depois de seu primeiro encontro com Cristo na estrada de Damasco. Raciocinando que ninguém fica exausto por causa de sonhos, vívida imaginação ou alucinações que duram apenas 3 ou 4 minutos, eu sabia que fosse o que fosse que tivesse me acontecido era real e envolvia uma cobrança maciça do meu sistema energético. Eu não estive envolvido em nenhum tipo de ingestão de drogas. Qualquer dúvida que porventura tivesse permanecido em minha mente sobre a existência de seres espirituais foi agora dissipada para sempre. A dramática visita de Juhalku relegou as filosofias do ateísmo materialista ao nível de absurdo. Eu tinha agora plena fé no movimento da nova era e em sua pleiade de ensinamentos metafísicos, guias espirituais e sua obra mestra de engano. Os livros de Juhalku me fascinavam. Li vários de seus volumes com grande entusiasmo e fui cativado por seu aparente vasto conhecimento quanto à esfera de Deus e a maneira como Deus interage com a humanidade por meio de energias espirituais, seres espirituais e guias como o próprio de Juhalku e o guia Jesus. Os livros de Juhalku tiveram o poder de transformar radicalmente a minha vida.
Mudaram completamente minha maneira de pensar, minha maneira de encarar o mundo e a maneira como eu compreendia meu destino. Por meio de comunicação telepática, Djurhalku foi capaz de editar, palavra por palavra, o conteúdo de 25 volumes de conhecimento metafísico esotérico através de uma mulher chamada Alice Bailey. Os livros publicados entre os anos de 1919 e 1949 provêem grande parte da doutrina básica para o que agora surgiu como o movimento da nova era. Espantosamente, Alice Bailey foi uma vez uma cristã devota e esposa de um pastor episcopal antes de ser influenciada por amigos que pertenciam à Sociedade Teosófica. Nos livros assinados por Alice Bailey, Djurhalku pretende ser o principal membro de um grupo de pessoas chamado Hierarquia dos Guias. Ele levou muita gente a pensar que é um emissário de Deus. Na realidade, ele é um dos principais seres espirituais que dirigem o movimento da nova era. Ele afirma que é um ser humano nascido há mais de 350 anos no Tibete, onde foi uma vez o lama superior em um convento tibetano. Ele assevera que por meio de um processo de meditação e rígidas práticas espirituais e através da assistência de seres celestiais, sua consciência evoluiu de tal forma que conseguiu alcançar um estado de imortalidade em seu corpo físico comum. Daí professar sua habilidade de ter vivido por quase 4 séculos. Djurhalku professa ter recebido a imortalidade por meio de uma cerimônia de iniciação ocorrida nas esferas celestiais, chamada a Quinta Iniciação, também conhecida como Iniciação da Ascensão, da Messianidade ou da Supremacia. Como resultado dessa iniciação cósmica, Djurhalku alega ter se tornado membro de um grupo de elite de seres humanos que se descrevem como sendo guias elevados, que alcançaram a imortalidade para jamais reencarnarem em outro ser humano outra vez. Jesus Cristo e a hierarquia de guias. Em suas obras metafísicas, Djurhalku argumenta que 49 seres humanos que vivem atualmente no planeta, a maioria em áreas remotas do Himalaia, são guias ascendentes. Como organização grupal, ele os denomina hierarquia de guias, também Irmandade Branca, os guias da sabedoria, a hierarquia ou simplesmente os guias. O líder da hierarquia, um guia chamado Lord Maitreya, assume a função executiva ou o título de O Cristo. Djurhalku afirma que Jesus Cristo é um membro de elevada posição da hierarquia de guias e diz que os legendários gurus da Índia, como Buda, também fazem parte da Irmandade. Ele argumenta que a hierarquia está trabalhando em favor da evolução espiritual da humanidade no planeta Terra em todos os aspectos: religioso, político, tecnológico, científico e cultural. Djurhalku ensina especialmente que o guia Jesus está vivo no planeta, diretamente ocupado com o destino do cristianismo, transmitindo por meios telepáticos ideias aos subconscientes de líderes da igreja cristã. Ele põe ênfase ao suposto fato de o guia Jesus ser um homem que se autoevoluiu, transpondo sucessivas encarnações e iniciações até se tornar um imortal filho de Deus, exatamente como aconteceu com outros guias, como Buda, por exemplo, que também se tornaram filhos de Deus. De acordo com Djurhalku, os guias podem deixar seu corpo físico e visitar em seu corpo espiritual ou em sua alma para qualquer lugar do planeta sem o impedimento da distância ou do tempo. O guia tem também o suposto poder de condensar seu corpo espiritual num corpo visível de luz, denominado Anuvarupa, em terminologia hindu. Desta forma, o guia estaria em seu corpo Anuvarupa quando aparecesse alguém como ser brilhante de luz ofuscante,
tal qual de Jurhal Ku apareceu a mim. O guia pode, se quiser, condensar seu corpo espiritual numa forma física e ser visto, tocado e conhecido como qualquer ser humano comum. A religião do Novo Mundo. Jurhal Ku afirma que, como parte de seu trabalho para Deus, foi-lhe designado o projeto especial de trazer para a humanidade os ensinamentos da nova era para a religião do Novo Mundo, planejada para integrar o cristianismo e os ensinamentos asiáticos do hinduísmo e do budismo num todo homogêneo. A religião do Novo Mundo pretende revelar a total expressão da divindade em todos os seus aspectos. Jurhal Ku assevera ter recebido a maior parte de seus conhecimentos diretamente de seus superiores no céu. Seus livros são lidos no mundo inteiro. Eles cobrem uma grande variedade de assuntos, desde as causas das enfermidades, psicose e possessão demoníaca, até o desenvolvimento do intelecto, crescimento de civilizações e ciclos econômicos. Milhares de pessoas mudaram completamente seu estilo de vida como resultado da leitura de seus escritos. Eu mesmo fiquei tão pasmado com o conhecimento de Jurhal Ku e seu gênio intelectual que passei a considerá-lo um grande santo. Talvez o ensino mais importante e o de maior poder enganador seja o que se refere à Bíblia Sagrada. Ele demonstra um vasto conhecimento no campo das religiões mais importantes do mundo e até mesmo comenta sobre a natureza do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, e as operações do trono celestial. Uma afirmação chamou especialmente minha atenção. O que queremos dizer com aquela frase forças espirituais do mal? Não um exército de ímpios e pecadores organizados sob a invenção da imaginação, o diabo ou alguns supremos anticristo, pois tal exército não existe e não existe um grande inimigo de Deus organizado em batalha contra o Altíssimo. Existe apenas a humanidade sofredora e errante. Achei essa afirmativa uma confirmação brilhante daquilo que eu acreditei por muitos anos. Satanás não existe. Jurhal Ku continuou então descrevendo o que eram exatamente as forças do mal. As forças do mal são, em última análise, apenas os velhos ideais e hábitos de pensamento fortificados, os quais cumpriram seu propósito em trazer a raça humana ao estágio atual de desenvolvimento, mas que agora tem que desaparecer para que a nova era seja introduzida como desejado. Escravizado pelos guias. Impressionado com seu vasto conhecimento, senti-me honrado em ser um obediente e devoto discípulo de Jurhal Ku. Com o tempo, porém, o discipulado que eu tinha em tão alta estima transformou-se num pesadelo de escravidão. Eu tinha pouco dinheiro, mas gradualmente fui forçado a dar tudo o que tinha para apoiar sua causa da nova era. Posteriormente, devotei todo o meu tempo ao avanço de seu trabalho. Ao obedecer aos seus ensinamentos e às suas ordens, eu acreditava estar servindo a Deus. Como pagamento, foi-me prometida cura, felicidade, abundância e alegria. Foi-me prometida até mesmo a imortalidade nesta vida. Nenhuma das promessas feitas teve cumprimento duradouro. Tornei-me uma das muitas pessoas que estão, agora, servindo conscienciosamente os guias e outros espíritos guiadores por meio de um relacionamento direto e pessoal com eles. Numa base global, milhões de pessoas estão sendo ludibriadas para seguirem a guia interior de sua consciência superior, através da meditação e de outras técnicas de despertamento da consciência. Abrindo a porta da mente ao ego superior, a pessoa, na verdade, permite que se contate a esfera dos espíritos. Na época, jamais suspeitei que os poderes do mundo dos espíritos, aos quais eu estava me voltando, eram aqueles mesmos poderes sobre os quais o apóstolo Paulo advertiu em sua mensagem à igreja de Éfeso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Efésios 6:12. A especialidade de Djurhual é imitar a religião. Ele é um perito falsificador que tentaria desviar até mesmo os escolhidos se lhe fosse possível. Como cristão, você precisa estar atento às atividades de Djurhual e seus colegiados. Disfarçado de Jesus Cristo, ele por vezes aparece a cristãos, tentando levá-los a acreditar que estão sendo visitados pelo verdadeiro Jesus. Ao tempo do meu dramático resgate do movimento da nova era, descobri que os guias e outros astutos espíritos guiadores da nova era têm um líder. Ele é, logicamente, Satanás, aliás, Lúcifer, aliás, o diabo. Há muito tempo, o apóstolo Paulo já tinha nos advertido sobre os seus poderes enganadores. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14.